Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais um Igreja Açores. Neste programa voltamos a abordar o Espírito Santo numa deliciosa entrevista com o jornalista Vasco Pernas. Na atualidade, adiantamos que o Bispo de Angra, Dom Armando Esteves Domingues, foi reconduzido como presidente da Comissão Episcopal da Missão e Nova Evangelização, que tem como objeto de trabalho as questões relacionadas com o diálogo ecuménico e interreligioso. Na Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, que aconteceu no passado dia 18 de abril e que elegeu os órgãos para o triênio 2023-2026. Na abertura da sessão plenária, Dom José Ornelas voltou a renovar o pedido de perdão às vítimas de abusos sexuais e pediu medidas concretas para acabar com os abusos sexuais na Igreja Católica. Arranca este domingo a Semana de Oração pelas Vocações. Este ano, sob o lema Troquemo-nos o instante pelo eterno. No próximo fim de semana, todos os caminhos vão dar à Ribeirinha, na Ilha Terceira. Optamos este ano por fazer na paróquia da Ribeirinha, aproveitando também a preparação para o Crisma dos jovens, e faremos um workshop vocacional toda a tarde do próximo sábado, dia 29, com todas as catequeses e jovens daquela zona da ilha, mas aberta a todo o resto da ilha. Partindo de um workshop que se baseia no seguinte: serão divididos os grupos por salas, e aí serão interpelados com vários tipos de vocações consagradas diferentes, aqueles que nós temos aqui na ilha, nomeadamente as franciscanas hospitaleiras, os hospitaleiros do Sagrado Coração de Jesus, portanto as irmãs em geral, as reparadoras, e também os irmãos de São João de Deus, o seminário, também a pastoral familiar, teremos lá também uma sala dedicada à família, e também teremos a presença das servas do apostolado, que é um instituto secular, que estará presente no próximo fim de semana aqui em Angra. À noite teremos a celebração da Eucaristia e depois uma vigília de oração pelas vocações, um dos esquemas já apresentados a nível nacional. E aí com a animação dos grupos de jovens, sobretudo com o grupo de jovens da Ribeirinha, presidida por Dom Armando. E depois no domingo todo este trabalho culminará com a instituição do Ministério de Acólitos de 3 seminaristas do seminário, o Lionel, o Rui e o André, no Santuário de Nossa Senhora de Conceição, dia 30 ao meio-dia. Padre Hélder Miranda Alexandre, responsável pela pastoral juvenil na Ilha Terceira e reitor do Seminário Episcopal de Angra. A Semana de Oração pelas Vocações pretende sensibilizar os mais novos para as diversas vocações, num tempo em que elas escasseiam. O Seminário Episcopal de Angra é prova disso mesmo. A instituição conta atualmente com apenas 10 alunos. A Legião de Maria assinala o jubileu de 50 anos nos Açores, esta terça-feira, 25 de abril, na Igreja do Lagedo, em Ponta Delgada. A celebração encerra as comemorações dos 50 anos, que contaram com diversas iniciativas. Neste tempo, neste ano que decorreu e que está a decorrer, nós já tivemos várias atividades. Já fizemos uma celebração em janeiro. Amanhã temos uma tarde de formação com celebração eucarística. Na segunda-feira temos a nossa reunião mensal que reúne todos os representantes nível Açores, e depois que culmina neste dia 25 de abril com esta solenidade, a grande festa da Legião de Maria. Isabel Medeiros diz que atualmente o movimento da Legião de Maria vive com as dificuldades de outros movimentos. Como todos os outros movimentos e como toda a Igreja, com grandes dificuldades em termos de angariar pessoas para o movimento. Com a pandemia, várias pessoas de idade tiveram quebra, por falecimento, por incapacidade
de voltar à reunião, atendendo à idade, por mês. Em termos de juventude, que é este o nosso principal foco, infelizmente neste momento temos um grupo ativo e 2 que ainda não conseguiram recomeçar. Nesta festividade, nesta comemoração do jubileu, nós tivemos a intenção e o cuidado de convidar todos aqueles que já passaram pelo movimento, não só para fazer memória destes 50 anos, mas também para, de alguma forma, despertar alguma coisa que esteja adormecida a quando pertenceram e vivenciaram, e algumas pessoas foram pedras basilares até nas suas comunidades, e por razões diversas, nomeadamente empregos, a constituição de família, enfim, as várias coisas que nos vão acontecendo no nosso dia-a-dia, saíram do movimento. Fazer relembrar, até porque há quem tenha ainda recordação de há 50 anos. É o caso da legionária Maria Luísa Silva. Recordo sobretudo o entusiasmo, o empenho, o deixar-se conduzir e apaixonar-se pelo trabalho. O trabalho era o contato pessoal e, por conseguinte, foi algo que marcou muito a minha vida. Eu digo que a minha vocação e a minha missão é ser legionária. E, portanto, passados estes 50 anos, são realidades diferentes, mas é muito importante nunca perdermos a essência daquilo que foi o nosso primeiro chamamento. E essa essência é muito fácil. É, de facto, uma atenção aos outros, um olhar uns outros e perceber, e era isso que foi a grande descoberta na minha vida, com uma família grande, pensei que tinha tudo. E, sobretudo, de um momento para o outro, descubro que, ao meu lado, existe outra família alargada, que é a família da minha comunidade. Serviço à comunidade é o carisma do movimento presente atualmente em 3 ilhas dos Açores, São Miguel, Terceira e Faial. Há atualmente 397 legionários nos Açores. O Dia do Romeiro será assinalado no próximo dia 7 de maio, na Ermida de Nossa Senhora do Pranto, uma Eucaristia que será presidida pelo Bispo de Angra e em ano dos 500 anos da construção da Ermida no Nordeste. Aceitamos o rapto que nos foi enviado tanto pela Câmara do Nordeste como pela Votoria do Nordeste, que fizéssemos em simultâneo o Dia do Romeiro e as celebrações dos 500 anos das aparições de Nossa Senhora do Pranto, com uma concentração às 11h30, depois uma missa solene presidida pelo nosso prelado diocesano, Dom Armando Esteves Domingos. Às 13 horas haverá a bênção do mural que a Votoria e a Câmara do Nordeste solicitou a todos os ranchos de Romeiros que quisessem colocar um painel de azulejos no mural. Também estamos bastante satisfeitos, houve uma adesão muito considerável da grande maioria dos ranchos de Romeiros de São Miguel. Depois haverá também uma homenagem dos Romeiros à Senhora do Pranto e haverá uma palestra pelo padre Dr. Jorge Ferreira sobre a religiosidade popular no incremento da devoção mariana na ermida de Nossa Senhora do Pranto. Depois haverá um almoço convívio entre os que participaram. Haverá um pequeno entretenimento. João Carlos Leite, do Movimento de Romeiros de São Miguel, adiantou ainda o balanço deste ano de romarias pós-pandemia. Havia alguma expectativa sobre como é que iríamos retomar as nossas romarias. Graças a Deus decorreram muitíssimo bem. Na generalidade, na preparação das romarias, na caminhada propriamente dita, no acolhimento nas diversas paróquias, decorreu tudo muitíssimo bem. Infelizmente, registrou-se um decréscimo bastante acentuado do número de romeiros. Pensamos que isto tem a ver exatamente com os 3 anos que tivemos parados, na medida em que registrou-se
uma ausência considerável de crianças e de jovens e também dos mais idosos que habitualmente iam de Romeiros e que provavelmente por motivos de saúde não puderam incorporar-se este ano. Tempo agora para as habituais reuniões de ouvidoria com os grupos. Logo após as romarias nós calendarizamos essa atividade para podermos mais de perto com os responsáveis de cada ouvidoria, dos ranchos da ouvidoria, analisarmos como é que foram as nossas romarias, analisarmos também as atividades dos ranchos, as atividades do movimento de Romeiros e outros assuntos que surjam. Temos agendado para o dia 26 de abril na Ouvidoria das Capelas, no Pilar da Bretanha, para o dia 28 de abril em Ponta da Algada Poente, nas 7 cidades, no dia 2 de maio na Ouvidoria da Ribeira Grande, na Ribeira Seca, no dia 4 na Ouvidoria de Vila Franca do Campo, em Água de Alto, no dia 5 de maio na Ouvidoria da Povoação, na Lomba de Loção, no dia 9 de maio, parte citadina da Ouvidoria de Ponta da Algada, na Fazão de Paz, no dia 10 da Ouvidoria da Lagoa, no Cabuco, no dia 16 da Ouvidoria do Nordeste, na Algarvia, e no dia 17 dos Finais de Vera Cruz, na Lombinha da Mar. 500 anos de romarias, assinalados de mãos dadas com os 500 anos das aparições de Nossa Senhora do Pranto. Segundo domingo do Espírito Santo nos Açores, na Ouvidoria das Flores, a tradição não passa pelas típicas coroações, como explica o ouvidor Padre Nuno Fidalgo. As pessoas têm as sortes do Espírito Santo, levam o Espírito Santo para a sua casa, rezam o terço em família, com os vizinhos, com os amigos durante a semana e depois ao domingo vem com as insígnias à igreja. Com a particularidade que já não é tão habitual, pelo menos como era antigamente, fazerem o cortejo do Espírito Santo pela rua. Há uma parte das pessoas que acabam já por vir de carro e assim, mas também tendo em conta, por exemplo, o caso concreto de Santa Cruz, que é a Ribeira dos Barqueiros, e há assim, sítios um pouco mais distantes da matriz, acabam por vir de carro. Com a particularidade que aqui na ilha não se fazem as tradicionais coroações. Portanto, aqui até eu costumo dizer que vão levar o Espírito Santo à igreja, mas no fim invocamos o Espírito Santo, benzemos as pessoas, né, as insígnias. No Pico, os impérios já começam a ser preparados para as festas do Divino. Um deles assinala 300 anos, Padre Marco Martinho. Preparamos agora os impérios que irão decorrer desde o sábado do Espírito Santo até o domingo da Santíssima Trindade. Cerca de 45 impérios que irão animar, podemos assim dizer, a Ilha do Pico. Destes impérios, agora nestes domingos da Páscoa, o que tem acontecido são os membros da direção vão rolar as rosquilhas, ou seja, de casa em casa dos irmãos do Império, saber que quantidade de rosquilhas é que irão dar para o Império. A cota do irmão no Império é a rosquilha, ou a própria rosquilha, conforme a quantidade que cada um dá, ou então o mesmo equivalente em dinheiro, é a cota de cada irmão. Então foi o aguardo das rosquilhas nestes primeiros domingos da Páscoa e preparando a festa, tanto os imperadores estão a preparar nas suas casas os altares para depois cantarem o Terço ao Divino Espírito Santo na semana anterior, dependendo muito de cada uma das localidades. De referir também que no sábado do Espírito Santo há o primeiro império da ilha, o primeiro império, assim dizer, dos Açores na altura de Pentecostes, que é o do sábado do Espírito Santo na Silveira, cuja irmandade está a celebrar 300 anos. O império vem de um voto do vulcão da Silveira em 1720 e 3 anos depois nasce este Império do Sábado do Espírito Santo na Silveira, a celebrar este ano 300 anos, essa celebração do Sábado do Espírito Santo será presidida pelo nosso Bispo, o Sr. Dom Armando, que virá ao Pico para assim inaugurar nos Açores as festas do Divino Espírito Santo. O Império, conhecido por manter a tradição dos foliões e as sopas para toda a comunidade, a assinalar 300 anos e com a presença do Bispo de Angra. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. Esta semana a proposta é um pouco diferente. Optamos por rever uma grande produção da Disney, a série The Mandalorian, que os aficionados da saga Guerra das Estrelas têm seguido.
Agora que terminou a 4ª temporada, já se pode fazer uma avaliação mais precisa do seu valor. Não é uma obra perfeita. Foram muitos os episódios que seguiram a fórmula herói salva um grupo indefeso contra inimigo poderoso. Além de outros defeitos a que estamos habituados em filmes e séries de ação. À cabeça de todos, o de os bons nunca falharem um tiro ou um golpe, ao passo que os maus falham muito. Maus esses que também deixam de lutar quando os bons precisam de dizer algo solene uns aos outros. São muito bem educados, sem dúvida. Pontos positivos. O protagonista tem um grande instinto protetor sobre o Yoda bebé e isso conquista a nossa simpatia. Ele é o defensor dos fracos e da justiça, um guerreiro fiel ao seu credo. A narrativa centra-se na velha fórmula da luta do bem contra o mal. Os efeitos especiais são superlativos, como seria de esperar. A fotografia e a qualidade da imagem é de referência. Também é de assinalar a criatividade visual associada a este universo, onde existem seres vivos muito exóticos e planetas afins. Nesta 4ª temporada, a decisão de unir o protagonista aos seus congêneres deu-lhe mais peso dramático. The Mandalorian não é uma série perfeita, mas o público-alvo provavelmente delira com cada episódio. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. E nesta edição do Igreja Açores temos um convidado especialíssimo, como temos sempre, mas este é bem conhecido do nosso público, também de uma voz da rádio, Vasco Pernes, jornalista da RTP, apresentador de tudo e mais alguma coisa, meu querido amigo e colega. Vasco, ainda não tínhamos conversado neste contexto, apesar de tudo o que conversamos e de tudo o que partilhamos. Há 20 anos a trabalhar juntos e há sempre estreias. Bem, há 20, mas já caminhamos para lá. Há sempre estreias, mas é um gosto enorme estar aqui, até porque é mais uma oportunidade de testemunhar o teu profissionalismo e a tua capacidade de trabalho, que é incrível e que é uma coisa que eu admiro em ti há muitos anos. Olha aqui a nossa troca de bilhardetes. Não foi para isto que tu vieste, Vasco Pernes. Eu sei. Foi sim para, se calhar, os nossos ouvintes que nem todos conhecem esta faceta de ti. Eu estava, durante esta semana, a pensar, porque o Igreja Açores já existe há 7 anos e, portanto, há 7 anos que, nesta altura, trazemos sempre alguém que nos vem falar sobre este mundo que é o culto ao Divino Espírito Santo nos Açores. E, portanto, faltava-me uma voz nova sobre este tema e lembrei-me que tu... Aí há uns aninhos, em 2017, acho eu, lançaste um livro chamado Procuradores das 5 Ribeiras. Agora, estes procuradores são de festas mais de verão, são de festas que juntam o Espírito Santo a festas de verão? Bom, fala-me sucintamente desta obra. Sim, para já, e não é uma questão de falsa modéstia, porque é mesmo verdade, e se folheares o livro percebes que é verdade. Não é uma obra e muito menos é um livro. O aspecto é igual aos livros, a encadernação, tudo isso é igual aos livros, mas não foi uma esse... recolha, não é? Sim, não foi esse o objetivo, até porque já muita e boa gente, como o Paulo Barcelos, por exemplo, escreveu, sim, obras sobre o Espírito Santo na Aldeia Branca das 5 Ribeiras. Que é boa ideia, será o meu convidado do 8º ano de Igreja Açores. Exatamente, é uma belíssima sugestão, porque ele sim é um dos muitos que tem o conhecimento histórico e aprofundado e de investigação sobre estas matérias. Na altura, os mordomos desse ano quiseram cumprir um sonho que existia já há muitos anos, de que se fizesse uma recolha dos nomes e das famílias dos procuradores conhecidos, os vivos e não vivos, e que se contasse por poucas palavras um pouco de como é que se celebra o Espírito Santo nas 5 Ribeiras, e na altura o meu amigo Paulo Pimentel e a Maria Pimentel eram os mordomos, e foram eles, e foi por causa deles, porque não tenho nenhuma ligação intrínseca às 5 Ribeiras, sou mais lá para o norte da ilha, e portanto foi um trabalho que fizemos com muito gosto, a pedido deles, e que serviu para que as pessoas que estão nas 5 Ribeiras pudessem recordar todos os impérios que tinham ficado para trás,
penso que conseguimos ir até 120 ou 130 anos na história, e ficou registado quem é que foi quem, o que é que fizeram durante esses anos nas Cinco Ribeiras. Portanto, chamar aquilo um livro... Tu queres tirar essa conotação de entendido nesta tradição, mas eu vou replicar aqui e vou repostar com mais um argumento. Quer dizer, Sim. Provavelmente tu és dos açorianos que mais reportou festas do Espírito Santo dentro da região e fora. É provável, mas isso... poderá fazer de mim... que eu disse que tu deves ser o açoriano. Sim, portanto, tu já és açoriano. Poderei ser um especialista em generalidades, mas não um estudioso, nem e muito menos investigador desta área. Por isso é que eu queria deixar aqui o parêntese de muito honrado estar aqui contigo para falarmos de Espírito Santo, mas fazendo a ressalva de que há, felizmente, muita gente que ao longo dos anos tem escrito muito e muito bem e investigado muito sobre... Mas são sempre coisas mais locais, ou pelo menos de ilha. Não, já há algumas abordagens regionais e muito interessantes e muito completas. E uma que eu coisa... acho bastante audacioso, porque é muito difícil falar sobre o Espírito Santo. Mas felizmente, sabes, uma coisa que tem acontecido nos últimos anos, talvez obra do Divino Espírito Santo. O Divino Espírito Santo e as festas não são coisas de velhos. Não há nenhuma comissão, nenhuma irmandade, nenhum império que tenha gente velha. Exatamente ao contrário. Praticamente são sempre ao contrário pessoas... da maior parte das outras irmandades, não é? Exatamente. Praticamente são sempre novos, gente nova que está à frente desta missão. E uma outra coisa muito interessante que está a acontecer nos últimos anos é a quantidade de trabalhos de mestrado e até de doutoramento que têm sido apresentados por açorianos noutras universidades, até que não a dos Açores. Ainda há pouco tempo tive conhecimento de uma sobre os triatos do Espírito Santo que está a ser apresentada em Évora e que é uma investigação muito bonita, muito profunda, exclusivamente sobre a questão arquitetónica dos impérios do Espírito Santo e dos teatros e dos triatos que existiam em Madeira. Às vezes há pessoas que fazem alguma confusão e acham que estão a dizer um erro porque está escrito triato. Triato tem a ver com a Divina Trindade e, portanto, é com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eram normalmente as de madeira, as construções de madeira que eram levadas para os lugares de culto e de promessa, onde, no tempo dos sismos, dos vulcões, onde se faziam as promessas de que se a lava não chegasse aqui abaixo, que nós faríamos aqui um império e se faria a festa do Divino Espírito Santo, e aí, como eram construções muito rudimentares, eram os tais triatos. Depois, com a construção, que temos, salvo erro, mais de 50, só na Ilha Terceira, dos nossos impérios, o mais antigo, talvez dos mais bonitos por ser em pedra, o do Outeiro, e que está ali tão escondidinho que quase ninguém dá por ele, mas que são verdadeiras obras de arte e que, do ponto de vista da arquitetura, estão a ser alvo de estudo, porque a arquitetura conta histórias também, e isso é tudo feito por gente jovem, gente nova, de todas as ilhas. E alguns nem de cá, nem dos Açores também. Sim, alguns nem de cá, mas a grande maioria sim, a grande maioria são de cá e percebem e entendem que não vale a pena entrar muito pela explicação da história do culto do Divino Espírito Santo, de porque é que existe, para que é que existe, por quem é que é feito, que diferenças é que tem de ilha para ilha, porque isso já está contado e bem contado. Não está vivido pela maioria das pessoas, porque esta é uma festa que, começando na altura que começa e terminando quando termina, que no caso da terceira é normalmente em outubro, ao contrário do que muita gente pensa, é uma festa em que cada uma das pessoas, cada uma das irmandades, cada um dos impérios o faz a pensar muito localmente. É uma microfesta, diria eu, e que depois se transforma na maior festa religiosa dos Açores, independentemente depois da festa com maior visibilidade poder ser o Seu Santo Cristo dos Milagres, ou o Bom Jesus Milagroso, ou a Serreta, ou o que quer que seja. A maior festa religiosa dos Açores é o Divino Espírito Santo. E porquê? Porque tem esta diferença. É uma microfesta, é feita por comunidades pequenas para comunidades pequenas, mas que todas somadas fazem com que seja algo verdadeiramente inexplicável. E, portanto, quando eu te digo que tenho o conhecimento por ter tido a sorte pela minha profissão de ter visto
e percebido e sentido as festas em todas as ilhas e também fora delas. Eu tive também já o cuidado de ir ver em Tomar ou em Alenquer quais são as proximidades que ainda hoje existem, as relações que existem, e confesso que talvez fuja aqui um bocadinho ao âmbito do programa, porque me atrai muito mais a parte folclórica da coisa do que a parte religiosa. A parte cultural. A parte cultural e a musicalidade, os sabores, a festa, a intensidade com que é vivida, do que a parte religiosa. Porque cada vez que tentas perguntar a alguém numa entrevista, para tentares entrar no íntimo daquela pessoa, para te falar sobre o Divino Espírito Santo, a única explicação que encontras é que não há explicação. Cada um o sente de maneira diferente. Até para os menos crentes. Até para os menos, se é que existem menos crentes ou mais crentes, não sei. Sei que todos dizem a mesma coisa por palavras diferentes. O Espírito Santo é uma coisa que se sente, cada um sente-o à sua maneira, e depois a regionalização da coisa, dizendo o Senhor Espírito Santo. Nós somos muito devotos do Senhor Espírito Santo, que é uma coisa que não existe, e portanto... Mas como é que vamos dizer que não existe se aquela pessoa sente isto assim desta maneira, não é? E não há, por exemplo, em Alenquer ou em Tomar, onde ainda são muito fortes, não tão fortes como nos Açores, obviamente, não há grandes proximidades em termos das questões culturais. A festa dos tabuleiros em Tomar tem uma enorme influência do Espírito Santo, mas não tem nada que se pareça com os tabuleiros no Pico, por exemplo, apesar do aspecto das roscas e da forma como as roscas no Pico são transportadas e são oferecidas, terem obviamente essa inspiração, porque são os nossos descobridores que trazem as festas do Espírito Santo. Não foi o Espírito Santo que trouxe para cá as festas, foram os portugueses que aqui chegaram, e portanto essas influências existem. O que nós devemos perceber é como é que, e posso contar-te esta história, está num programa que fizemos no Brasil, que foi talvez a história que mais me arrepiou em relação ao Espírito Santo e àquilo que ele representa no mundo. Que foi numa comunidade que é chamada de Afro-Açoriana, que é uma comunidade que esteve isolada do mundo durante mais de 200 anos, no Rio Grande do Sul, já ali muito perto da fronteira com o Uruguai, onde é preciso fazer uma série de... Ainda hoje é preciso fazer 4 ou 5 horas de carro em estradas assim esquisitas para chegar lá. Claro que a comunidade hoje não tem nada a ver com o que era na altura, mas a verdade é que esta comunidade de africanos e de açorianos estiveram isolados do mundo durante mais de 200 anos. Perdão. E, obviamente, durante 200 anos a aculturação de uns e de outros fez-se não só geneticamente, não é, de açorianos com africanos, mas culturalmente e religiosamente também. E que quando nós conseguimos encontrar pela mão de um senhor que nós vimos a chorar quando pegou na bandeira e na coroa do Espírito Santo, que é o nosso amigo Gordo, apesar de ele ter um nome mais pomposo, mas é conhecido por toda a gente pelo Gordo, e que nos levou pela mão a ver estas comunidades, e nós conseguimos assistir a um ritual negro, uma procissão típica de festas de rituais negros, com música e rituais negros, completamente misturada com os rituais do Divino Espírito Santo, com as folias, com as cavalhadas de São Pedro, que normalmente aparecem em São Pedro, mas que no Brasil estão adaptadas para as festas do Divino Espírito Santo, mas a forma como a refeição é servida e o objetivo que tem, o objetivo da partilha e também do pão, do vinho e da carne, a forma como isto é feito, o objetivo com que é feito e o objetivo com que começou, que foi precisamente dar aos mais pobres em função dos mais pobres, é exatamente o mesmo. Mas, no entanto, tens ali uma coisa que olhas para aquilo e não podes dizer que aquilo é açoriano, português ou do Divino Espírito Santo, mas também não podes dizer que não é, porque estão lá os símbolos do Divino e principalmente estão os princípios, os dons são exatamente os mesmos. No entanto, tens uma cultura que é completamente nova, onde se fala português, e onde as pessoas dizem orgulhosamente que são açorianos,
sem nunca imaginarem sequer onde é que isto fica no mapa. Falam alguns até que o meu avô veio da ilha dos Açores, portanto, que pertence lá a Portugal. E, portanto, o desconhecimento geográfico é muito grande, mas o que os liga a isto são as réstias de alhos que os bisavós aprenderam com os avós que foram para o Brasil e que foram dos Açores, e são as receitas tradicionais que ainda se mantêm. Ficariam muitos terceirenses surpreendidos com o sabor de um prato que é muito parecido com a alcatra e que só não é feito no alguidar, mas que é feito numa panela, mas que a carne é a mesma e os temperos são parecidíssimos com a alcatra, e se fecharmos os olhos estamos a comer uma alcatra. E as sopas, que são também elas diferentes, porque aí, bom, estamos a falar de um clima mais tropical e onde os temperos são logicamente diferentes, e os únicos elementos comuns são a utilização do pão e da carne, mas o resto é diferente. Agora, a emoção com que se sente aquilo é a mesma, exatamente a mesma, de uma coroação, de uma procissão. O que prova o quão intocável isto é. De certa Claro. forma, até para nós, não é? Claro, intocável e perigoso, porque, e eu aqui por uma questão de respeito, não vou dizer qual é a comunidade, mas há uma comunidade portuguesa fortíssima nos Estados Unidos da América, em que, na Califórnia em particular, em que tudo isto foi levado ao exagero, ao excentrismo e a uma celebração completamente ridícula. Mais pomposa, muito mais pomposa. Mas no caso concreto em que eu estou a falar, absolutamente ridícula, e vou dizer-te porquê. Nada contra os Cadillacs e as rainhas e as coroas das rainhas e os grandes desfiles com os mayors e os chefes dos bombeiros e das polícias. Nada contra isso, acho que isso está tudo bem, encantado da vida. Mas quando tu entras na igreja e vês um cão a ser coroado, percebes que alguma coisa ali falhou na comunicação e na mensagem. Eu percebo que, e lá vem os senhores do PAN dizerem-me que porque é que o cão não há de ser coroado. Não, o cão não tem nada que ser coroado, porque é preciso ter consciência de um determinado ato que está a acontecer, que supostamente é uma bênção divina, e que eu, até que me provem o contrário, acredito que os cães e os gatos não têm, apesar de terem outras capacidades muito melhores do que as nossas. Mas É nós preciso ter assistimos, consciência dos dons que se recebe, não é? nós assistimos a isto, a uma festa completamente pagã e sem nenhum sentido de respeito pelos símbolos do Divino Espírito Santo, onde eu vi, eventualmente o senhor seria luso-descendente, talvez já de quinta ou mais sétima geração, talvez, com aqueles trajes de basquetebol, com aquelas jerseys, ou como é que se chamam aquelas camisolas, e a desfilar avenida abaixo com a coroa do Espírito Santo enfiada num braço e o cetro na outra, e foi desfilando por ali abaixo. E na igreja que estava apenas e só a família das pessoas que estavam a coroar, e o cão, o famoso cão que também foi coroado. Um padre que não fazia a mínima ideia do que era isto, porque apesar de ter ali uma comunidade portuguesa muito forte, ele não era português, nem sequer falava português, fez a celebração, porque com certeza lhe pediram e ele fez sem fazer a mínima ideia do que estava a fazer, e portanto isto também tem riscos. E eu aqui custa-me dizer que, mas isto também é Espírito Santo. Não é. Isto é outra coisa qualquer, completamente adulterada. Quero acreditar que aquilo que eu vi no Rio Grande do Sul é Espírito Santo, porque há uma aculturação, mas há um respeito enormíssimo por tudo aquilo que são os símbolos e os dons do Divino Espírito Santo. O que eu vi nesta comunidade não é. Por outro lado, outras comunidades, e volto a dar o exemplo da Califórnia, para não dizerem que estou a dizer mal de uma e mal de outra, acredito que a intensidade com que se vive, como noutras coisas, aliás, é muito superior à que se vive cá. Fazem horas e horas e horas de carro para poder estar presente. O ingrediente saudade é o principal aqui. Não sei se será só saudade, Tatiana, porque há ali pessoas que não sentem saudade de nada. Não conhecem, não é? Exatamente. Eles sentem saudades de ano para ano de fazerem a festa, como é conhecida, é a festa, com aquela pronúncia americana. Sou o diretor da festa, e a festa
é vivida com uma intensidade tão grande, com valores económicos que nós aqui nem podemos sonhar sequer atingir, não é? Não cabe nas saquinhas eu tive num jantar, das comissões de bote. Num jantar de angariação de fundos para as festas onde se angariaram $120 mil num jantar. Portanto, isso aqui dá para fazer as festas do Espírito Santo dos impérios todos a terceira, ainda sobra dinheiro. Mas não retirem nada, essa fartura que ainda bem que têm, não retirem nada a importância que há na forma como se celebra a festa do Divino Espírito Santo, a presença das filarmónicas, a presença até de alguns foliões do Espírito Santo que, inspirados nos que felizmente ainda temos nos Açores, e que já não são tantos quantos deveriam ser ou poderiam ser, mas que é vivida com uma intensidade que às vezes aqui já não existe. Há impérios onde, na terceira, onde isto é uma coisa já quase comercial. Ou seja, nós pagamos 15 euros ou 20 euros e recebemos a carne. E pagamos. Sim, porque já há muito essa noção de troca. Olha, sim, se eu der isto, tenho direito a isto. Isso corrompe completamente o princípio da coisa. No outro dia estávamos a ter essa conversa. Se dermos uma esmola de 15 euros, temos direito à carne e ao vinho. Exatamente. Se dermos 20, também temos direito ao pão. Isso é em certas zonas da ilha, noutras já não é tanto assim, mas isso corrompe, na minha opinião, de espectador. Atenção, não venham agora aos críticos dizer, mas o que é que este tipo pensa que sabe de espírito? Não sabe nada, mas na opinião de espectador, entendo que isso corrompe um bocado aquilo que são os princípios da festa. E acontece não só na Ilha Terceira, acontece em várias ilhas e provavelmente porque foi a única forma que as comissões encontraram de se financiar e de financiarem a própria festa. Porque a partilha não é troca. Exatamente, a partilha é outra coisa e felizmente ainda existe com abundância e com intensidade na maioria das freguesias. E depois, o que tenho visto nas nossas ilhas... Era isso que te ia dizer, já fomos... O meu objetivo era falarmos regionalmente e depois sairmos. Tu saíste primeiro, ao contrário. Agora vamos dentro de Portas. O que é que, para ti, quais são as ilhas que celebram o Divino de uma forma mais sui generis, mais identitária e mais particular? Bom, particular e identitária todas, com uma expressão mais visível. Eu diria que, para além da terceira, pela quantidade óbvia de irmandades que tem e de impérios, eu diria que, logicamente, o Pico e São Jorge, por razões diferentes. O Pico, porque consegue aproximar-se muito daquilo que são as celebrações, por aquilo que li, mais tradicionais, mais próximas da origem. Lá está, mantendo ainda as rosquilhas e a forma como se distribuem, a forma de distribuir o pão é efetivamente uma forma de partilha. Tu consegues ainda hoje fazer, como se faziam há alguns anos na terceira, dar a volta à ilha e receberes o pão independentemente de seres quem és ou a que horas fores. E melhor que eu, o Manel Serpa, o ano passado, deve ter-te explicado que o Pico vive uma intensidade muito grande. Mas também com importações. As rainhas nas ribeiras, não é? Mas também com importações, claro. Por isso é que alguém dizia que eu não tenho nada contra esta história das rainhas e dos reis e não sei o quê, porque cada um celebra como entende e desde que não desrespeite aquilo que é essencial. E no Pico não é isso que acontece. Respeitam e muito. Em São Jorge, com os carros de bois, que são autênticas obras de arte e que só visto. Eu acho que nenhum açoriano pode dizer que já viu o Espírito Santo se não tiver assistido pelo menos uma vez aos cortejos onde desfilam os carros de bois, como em São Jorge, da maneira como são engalanados e o significado que cada uma daquelas cores tem, daquelas bandeiras, e dos próprios animais que são criados um ano inteiro só para aquele dia. Estamos a falar de animais que pesam 1500 quilos cada um e que são criados por pessoas que às vezes têm poucas possibilidades, mas que pode faltar se calhar para o jantar, mas para dar comida ao gado no dia a seguir, porque é para o Espírito Santo, não falta, de certeza absoluta. E esta envolvência dos criadores e dos animais que nas nossas ilhas, quando nós passamos, e às vezes vejo os turistas tirar fotografias às vaquinhas e pensam que é uma coisa do outro mundo, se eles soubessem que se calhar alguns daqueles animais estão a ser criados exclusivamente
para uma ceia de criadores, ou para o Espírito Santo, ou para ser dada numa pensão, seja em que ilha for, provavelmente ficariam admirados do número de animais que todos os anos são criados para isto. Portanto, há aqui uma questão económica que não se pode deixar de parte. A questão cultural, e a que mais me agrada, é a questão musical. E aí vou à tal história das diferenças e das ilhas. A Viola da Terra, que felizmente já se abriu os olhos e já decidiram até atribuir-lhe o dia 2 de outubro como o dia da Viola da Terra, finalmente, e considerá-la apta para ser património da Unesco. A Viola da Terra, apesar de hoje em dia não ter essa importância toda, era o instrumento do Divino Espírito Santo, das festas do Divino Espírito Santo. Não falo das folias em si. Os foliões, apesar de, e ainda bem em São Miguel, continuarem a ter na Viola da Terra a base melódica das modas do Divino Espírito Santo, nas outras ilhas são dois instrumentos normalmente, os ferrinhos que vieram substituir uns pratinhos muito pequeninos em ferro que faziam um som estridente, quase irritante, e os tambores, por uma razão também ela simples, não eram permitidos na igreja instrumentos musicais que não fossem estes. E, portanto, os foliões vêm com essa tradição daí. E, os foliões podem ter tido alguma influência nesta pequena separação entre igreja e culto ao divino? Há quem defenda que sim. Eu tenho tendência para acreditar nisso. Os barulhentos de serviço. Sim, tenho tendência para acreditar nisso. Não só pelo barulho, sabes que há grupos de foliões... Pela alegria que muitas vezes a igreja não aceitou. Nas flores, a folia é dançada. Há uma coreografia que acompanha, feita com as pernas dos homens, porque eram normalmente homens. A folia é dançada, também acontece em São Miguel muito pouco, em Santa Maria completamente diferente, mas os foliões, até que a própria sonoridade das alvoradas é diferente de ilha para ilha, a forma como se canta, as quadras são diferentes. Há ilhas onde a folia é muito parecida àquilo que nós, com uma tonalidade diferente, parecida àquilo que nós fazemos aqui nos Reis e no Natal. Ou seja, a própria folia também tem uma apresentação, e tem a alvorada, e tem a dedicação, e tem a despedida. Noutras ilhas já não é assim, é uma coisa bastante mais bíblica, uma coisa mais séria, mais intencional. E felizmente, tanto a Viola da Terra e os grupos de foliões nas nossas ilhas que ainda usam a Viola da Terra, como os que se mantêm apenas com os instrumentos de percussão, têm mantido uma coisa que é muito importante, que é a sua especificidade. Ou seja, eles sabem que a folia nas flores vai ter que continuar a cantar-se assim e a ser coreografada assim. Tenho pena que ainda não se tenha feito um encontro de foliões dos Açores para se perceber exatamente ao vivo as diferenças e as qualidades que cada um deles Fica tem. aqui o repto, um eventual programa da RTP Açores. Por exemplo, porque não? Mas eu gostava era de os juntar todos, porque isto traz sempre coisas muito interessantes. Já consegui juntar no Corvo tocadores de violas da terra das ilhas todas. E todos eles têm histórias engraçadíssimas para contar de coisas que não sabiam, até os mais experientes. Até os mais profissionais, diria eu. E todos já tinham ido àquela ilha ou à outra, todos já tinham recebido alguém daquela ilha ou da outra, mas nunca tinham tocado com 8 das outras 8 ilhas. Atuações com testemunhos seria o conteúdo ideal para oferecermos a quem se interessa pelos foliões. Por exemplo. E explicar porque é que aquilo é cantado assim, porque é que é tocado assim, porque é que soa daquela maneira, porque é que, se for um grupo de foliões que vai desfilar num cortejo em Ponta Delgada, naquela grande avenida onde vão as freguesias todas do concelho de Ponta Delgada e que vão fazendo aquele alarido todo, e aí sim as violas da terra têm aí os acordeões e as rabecas. Isto é importantíssimo e espero que não se perca. Eu acho que não se vai perder, porque volta ao início da nossa conversa. Cada vez tem mais gente nova envolvida nestas coisas. Isto não é para velhos, e isso deixa-me muito feliz,
porque é a vez dos velhos saborearem, em vez de terem que andar nesta trabalheira, porque isto dá uma trabalheira que ninguém imagina, são horas e horas e horas de um ano inteiro, assim que se vai às sortes, assim que se sabe que tenho a primeira, a terceira ou a quinta dominga, ou o que quer que seja, ou a Trindade, ou que fiquei com o Império da terça-feira no pico, ou da segunda, não sei. Isto é de uma diversidade e de uma intensidade que envolve a família toda, envolve os amigos, envolve os ajudantes, envolve os criadores, os criadores secos, os que não são secos. Bom, isto é de uma riqueza cultural que transcendem muito toda e qualquer regra que alguma vez a Igreja tivesse querido colocar nisto. E não era possível. É absolutamente impossível. E, portanto, a Igreja, felizmente e bem, teve que dar o passo de se deixar absorver por aquilo que é um culto popular, acima de tudo, não popular no sentido de ser do povo, mas daquilo que vem de dentro do povo, daquilo que as pessoas sentem no seu íntimo, naquilo em que acreditam, porque depois é fácil encontrar as respostas em pessoas muito antigas a dizer que eu não tenho nada, não tenho dinheiro, não tenho nada, não tenho casas, não tenho, mas eu fico com o Espírito Santo, porque o seu Espírito Santo vai me ajudar. E, portanto, nunca houve alguém que deixasse de fazer festa do Espírito Santo já houve alguém que meteu a mão na saca uma outra vez, mas isso é normal. Não é normal, mas acontece. Agora, mas a falta de dinheiro nunca justificou não cumprir uma promessa ao Espírito Santo. Nunca justificou não se dar um jantar, como se diz em São Jorge, ou cumprir uma promessa, ou o que quer que seja. E, portanto, isto é de uma riqueza cultural, etnográfica e, claro, religiosa, que não tem comparação em nenhuma parte do mundo. Já chegamos ao final da nossa entrevista, infelizmente. Vasco, eu não sei se no próximo ano não serás tu outra vez para o remake desta conversa, porque ficou muito por dizer, mas já chegamos à nossa meia hora. Muito haveria para falarmos sobre este culto. Espero não ter ofendido ninguém e volto a dizer, isto é apenas uma opinião de quem observa. E de quem observa muito e muito bem. Muitas vezes. E que tem que se documentar também. Vasco Pernas, muito obrigada pela tua participação aqui neste programa. Boas festas. És sempre bem-vindo. Boas festas. Boas festas. E o Igreja Açores regressa na próxima semana com mais um convidado e mais atualidade da Diocese Açoriana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.